Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio, hoje eu falo aqui de Sorocaba e esse é mais um episódio do Biomedcast, o podcast da biomedicina. Aê! Aê! Sobe a vinheta. Yeah. Oba! E aí galera, aqui é o Bruno falando diretamente de Goiânia. Até que enfim choveu em Goiânia, gente. Pelo amor de Deus, que calor é esse? Cai a chuva. Olha, sem parar. Errou feio, assim errou a música? rude. E aí galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de Plattsburgh, Estados Unidos da América, diretamente para o Biomedcast. Hoje vamos falar de uma coisa incrivelmente legal, incrivelmente que eu adoro, e vocês vão saber. Convidado ilustríssimo. Ilustre. Quem viu o título já deve estar sabendo, gente. Então, né? E a gente achando que tava dando spoiler aqui. A gente não dá spoiler. Aqui quem fala é o Rogério, diretamente de Curitiba, e aqui já estamos criando escamas, já Virando membrantes, peixe, os dedos, daqui a pouco vai ser todo mundo nadando. Eita. Pois é. Aquaworld, né? SeaWorld. Não, SeaWorld. Beleza. Aquele filme do Kevin Costner, né? É. E para hoje, galera, a gente tem um convidado ilustríssimo. Depois de muitos pedidos Dispensa apresentações. Dos nossos ouvintes, muita gente perguntando: puxa vida, eu queria fazer perfusão, como que eu faço? Ai, perfusionista ganha muito dinheiro. Ai, eu consigo ficar rico com a biomedicina na perfusão? Meu Deus, o que eu faço? Todos esses mistérios revelados hoje. Tenho medo de sangue, posso ser perfusionista? É verdade. Eu tenho medo de... Eu não gosto muito de sangue. Será que eu vou me dar bem com perfusão? Acho que não, hein? Essa aí eu sei responder. Acho que não. Essas e outras perguntas a gente vai responder hoje aqui no Biomedcast com o nosso querido Jeff Chandler. Pode se apresentar, meu querido. Opa, beleza, turma? Bom, é um prazer estar aqui com o Biomedcast. Vamos tentar resolver, trazer à tona todas as dúvidas e tentar responder da melhor forma possível. Isso aí, Jeff. Valeu. Bom, eu sou biomédico, sou especialista em circulação extracorpórea e órgãos artificiais. Fui o primeiro biomédico a se especializar nessa área no Brasil. Presidi a Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea e atuo em Goiânia, Goiás. Tive a oportunidade de dar aulas em faculdades, hoje me tornei professor universitário, atuo em 3 faculdades em Goiânia, sendo 2 do curso de medicina. Um dos meus alunos foi o próprio Bruno, né, Câmara, quando ele estava lançando... sou eu. Exatamente, quando ele estava... A gente se conheceu lá. Começando com o seu blog. E fui um dos, talvez o primeiro a acreditar Com certeza, o primeiro. na iniciativa do blog dele, que seria um grande sucesso. Hoje eu atuo com circulação extracorpórea, com órgãos artificiais, ECMO, cirurgia neurológica e também dou aula em algumas residências médicas, além de pós-graduação. Hoje, 2015, estou próximo a completar 11 mil cirurgias cardíacas. Olha só, muita coisa, hein? Bem interessante. Uau! Ô, louco. Essa seria a próxima pergunta. Caramba, 11 mil cirurgias, cara. Acho que eu vi. Caramba, 11 mil cirurgias é coisa pra caramba, dá gente. quase um estádio, né? Cheio. Eu não consigo imaginar. Haja coração. Haja coração, amigo. Ai. Então vamos lá. Já respondeu a primeira pergunta. Não, mas vamos começar. Eu acho bem interessante a gente começar por tudo, né? Quando a gente decide, principalmente da área da biomedicina, a gente tem tanta coisa legal pra fazer. Então, Jeff, a gente queria saber como é que você conheceu a circulação extracorpórea. Você mesmo falou que você foi o primeiro biomédico, né? E se isso foi durante a graduação, que começou, foi depois de formado? Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi esse encontro. Cara, essa história é muito louca, pelo seguinte. Eu fiz o 2º grau técnico em patologia clínica. Daí eu comecei a trabalhar legal. em laboratório de análises clínicas, isso por volta dos 15 anos de idade, 15 para 16 anos. Aos 16 anos, eu entrei em contato com um banco de sangue e comecei a atuar em um banco de sangue, e lá eu descobri que existia algo chamado perfusão. A primeira reação que eu tive, acho que é da maioria: o que é isso? E quando me falaram, eu achei que era a coisa mais louca do mundo, que jamais seria capaz de um dia estar atuando nessa área.
Neste banco de sangue, um colega que era técnico à época, ele fazia perfusão e ia abandonar o trabalho, porque não gostava, enfim, achou uma oportunidade melhor na área de marca-passos. Então ele falou, olha, você é um cara esperto, enfim, não quer começar a trabalhar nessa área? Bom, aí vem a parte triste da história, né? Eu acabei recebendo um treinamento de 2 semanas e o cirurgião assumiu, falou, olha, você está pronto, pode tocar o serviço. Bem, Puxa vida. Isso é a forma errada. Nossa! Então, com 10 cirurgias acompanhadas, eu estava lá como uma espécie de especialista, sem de fato ser. Ainda não tinha entrado na faculdade de biomedicina. Porém, na primeira cirurgia eu vi que era algo extremamente complexo. Só depois de estar atuando em laboratório de análises clínicas, estar atuando em banco de sangue, eu comecei a fazer o curso de biomedicina. Na época, em Goiânia, nós só tínhamos o curso na Universidade Católica. E então eu entrei no curso já direcionado. E quando eu falava que eu fazia isso, todo mundo dizia que era uma coisa maluca, que isso nunca ia dar certo. Então eu só tive nãos dentro da minha graduação, dizendo que jamais seria alguém dentro dessa área, pois todo mundo imaginava que era uma área somente para médicos. E eu não dei bola para isso. Continuei atuando, enfim, devagarzinho publicando. Então, ao terminar a minha graduação, eu já tinha um número de cirurgia suficiente para pleitear junto à Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea a prova para título de especialista, pois à época não existia especialização no Brasil. Então, me tornei especialista em perfusão, fiz a graduação voltada para isso, e para poder fazer a faculdade, né, eu tinha 3 vínculos de emprego. Trabalhava no laboratório, era plantonista no banco de sangue, e às tardes eu fazia as perfusões. Tanto é que eu demorei 6 anos para me graduar. O curso era de 4 anos e meio, porque eu pegava o número de créditos suficientes nos intervalos dos trabalhos. Então foi uma época bastante difícil, mas acho que compensou bastante. Nossa, com certeza. Nossa, sem dúvida, é né? impressionante. Todo mundo presta atenção aí como é que é pra você desbravar uma área nova, A né? vida- Você tem que Nada enfrentar é muitas fácil. barreiras aí, muitos nãos, né? Pra chegar no teu sim. Pessoal querendo hoje tudo fácil, né? Acho que é tudo fácil, ele é assim que consegue as A coisas. gente sempre fala nisso, dessa coisa de que nada é fácil, né? Nada é rápido de acontecer, né? Tudo tem muito preparo, tem muito não, né? Mas muito legal, muito. Não sabia, Jeff, da história. Bem Também legal. não, acabei conhecendo agora. E Jeff, então vamos para a próxima pergunta, então, ligada um pouco ao que você disse, ao fato de não existir na época um curso de especialização em perfusão, né? Como que é o curso hoje? Bem, a gente volta um pouquinho no tempo, quando eu estava na Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. Quando eu fui presidente da sociedade, e isso aconteceu em 2009, 2010, foi o biênio, fiquei apenas um mandato, e até mesmo por opção, eu marquei esse mandato justamente pela legislação. Nessa época, a gente conseguiu colocar, junto ao Ministério da Saúde, regras específicas para quem pode fazer isso. Hoje, somente profissionais, segundo a legislação vigente no país, somente profissionais com curso superior e especialização podem atuar na área de circulação extracorpórea. Com isso, foi necessário criar os cursos de especialização. Hoje nós temos apenas 3 cursos regulares no Brasil. 2 ficam em São Paulo e 1 em Goiânia. Os 2 em São Paulo funcionam na modalidade de internato. Durante todo o dia, o aluno acompanha a rotina de circulação extracorpórea em alguns hospitais da Unifesp, com convênio com a Unifesp, e outro curso voltado junto à USP no INCOR. Sendo que um deles é pago e o outro é gratuito. Porém, o número de vagas é muito pequeno. 7 vagas em um curso e 9 vagas em outro. Essa modalidade impossibilita o aluno trabalhar e ele teria que mudar toda a sua rotina em prol disso. O que ocorre é que durante essa especialização nós temos um número de desistência muito alto. Então formam-se 50% em média desses alunos. Ou seja, 3 em um, 5 em outro, o que é muito pouco. Não. A outra modalidade que nós temos é uma pós-graduação lato sensu de 1 ano e meio de duração, que nós temos em Goiânia. Essa funciona aos finais de semana, um final de semana por mês, numa modalidade mais convencional, com as aulas teóricas, e os estágios durante o curso, totalizando 500 horas mínimas, né, de curso de especialização. Tá certo, legal.
Então são... Demais. A gente tem no Brasil mesmo 3 cursos só para o pessoal... 3 cursos apenas. Poder se especializar e seguir essa área, né? Legal. Isso. Lembrando, isso são cursos regulares. Eventualmente surge um ou outro curso, mas não são cursos regulares. Aham. Mas eu imagino então que deve ter uma demanda reprimida, né? Se seria tão difícil entrar nessa área, assim, né? Com poucos cursos e tal, e quantas cirurgias que tem pra fazer, né? Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, né, o Luiz tá aí, pode comprovar essa casuística. Nos Estados Unidos são realizados 2,5 milhões de cirurgias cardíacas ano, das quais 500 mil são com circulação extracorpórea. A população americana tem cerca de 300 milhões de habitantes, eu estou arredondando o número. E a população brasileira, algo em torno de 200 milhões. No Brasil, são realizadas apenas 40 mil cirurgias cardíacas com circulação extracorpórea. Então, só esse dado estatístico vê que a gente tem um volume de pacientes muito maior. A gente só consegue operar algo em torno de 15% dos cardiopatas cirúrgicos do Brasil. Poxa vida, hein? E isso se dá em parte por dificuldade de ter circulação extracorpórea, né? Falta de acesso mesmo. Falta de acesso em todas as áreas, inclusive da ausência de perfusionistas, que é uma área que demanda muitos bons profissionais. É verdade. Entendi. E uma coisa que eu vejo, né, Diego, que nem você falou, quando você pensa em perfusão, pelo menos eu, quando eu tava no início do curso, é uma coisa, assim, muito impossível. Eu lembro que eu via a foto, sabe, aquela aparelhagem. Pois você acha que dá às vezes medo, né? esse medo, essa intimidação não afeta isso das pessoas? De acharem, nossa, é impossível, eu nunca vou conseguir ser um perfusionista. Bom, Luiz, a primeira vez que eu vi uma máquina de circulação extracorpórea, eu tive exatamente essa impressão, que jamais daria conta. Hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que qualquer aluno de biomedicina que tiver o mínimo de dedicação consegue. Então, não é nada impossível, não. Então tá a dica aí pra todo mundo. Eu sei, eu participei, o Jeff me convidou pra participar de uma cirurgia uma vez, eu participei com ele lá, e é bem complicado o negócio lá, assim, tem que ter bastante dedicação, porque senão tem que ter bastante atenção. O médico falou lá, você já tem que escutar, às vezes até saber o que o médico vai falar e já agir antes do médico falar. Então tem que ter muita dedicação para fazer esse curso, né, de perfusão. Isso. Legal. Então, Jeff, a gente estava querendo saber assim, quais são as principais características, né, que um perfusionista precisa ter. Bruno, depois de ter ajudado a formar boa parte dos perfusionistas que hoje estão no Brasil, eu posso afirmar que a primeira característica é gostar da área. Quando eu falo gostar, é gostar das áreas básicas da biomedicina. Então, um aluno que goste de fisiologia, anatomia, hemato, todas as disciplinas clínicas, ele está pronto para escolher essa área de atuação. Exige-se muito, realmente, do aluno que queira fazer perfusão. No entanto, se o aluno ele for minimamente bom nessas disciplinas, ele consegue desenvolver ao longo do curso. Lembrando, uma coisa é o aluno ver uma palestra em que você já vê o equipamento todo pronto. Outra é um aluno que vai se preparar durante um ano e meio para fazer isso. Legal. Verdade. Daí é a diferença, né? Durante o curso, esses estágios, então o pessoal fica acompanhando as cirurgias ali de perto também, ou já vai operando o equipamento pouco a pouco, com orientação e tal. Por incrível que pareça, o equipamento é a parte mais fácil. O equipamento é muito simples. O que é difícil, na minha opinião, é que o perfusionista ele tem que perder aquilo que o biomédico é doutrinado a fazer. É ser um indivíduo que faz tudo dentro de determinados padrões pré-organizados, pré-padronizado, e ele vai ter que tomar decisão. E as decisões, elas são de momento. Posso imaginar. Então, você jamais vai mudar uma técnica, por exemplo, de dosagem de glicose. Tanto faz o paciente ser idoso, jovem, velho, recém-nato, sempre você fará a técnica exatamente igual. Na perfusão é diferente. Você pode ter 10 pacientes de troca valvar mitral, por exemplo, que serão 10 casos totalmente diferentes, e cada paciente responde de forma individualizada. E a sua tomada de decisão é fundamental. Muito legal.
certeza. Com certeza, né? E eu posso fazer uma curiosidade, Jeff, já que a gente À tá vontade. nessa parte da cirurgia, eu tenho muita curiosidade em saber como é que é a relação durante a cirurgia entre você e o médico, os médicos, os cirurgiões. Qual é o contato que vocês têm? É próximo? Vocês conversam antes sobre o paciente? Tem toda uma revisão do caso? Como é que é feita essa convivência? É tranquila? Porque, né, a gente escuta tem sempre tanto problema, às vezes, entre médico, biomédico. Bom, aqui no nosso chat, a gente tem aqui o Bruno, que acompanhou a cirurgia comigo. Ele viu bem como é a inter-relação profissional entre médico e perfusionista. Eu te faço um convite quando vier ao Brasil, se vier a Goiânia, acompanhar procedimentos conosco. Vai ver que é algo bastante próximo. Hoje, nosso grupo aqui atende 11 cirurgiões cardíacos. Realizamos cerca de 150 cirurgias cardíacas por mês. É um número bem grande. E isso falando apenas na cirurgia cardíaca. Também os médicos dependem desse profissional. E durante, Luiz, a cirurgia cardíaca, a vida do paciente depende de uma tríade formada pelo cirurgião, pelo anestesista e pelo perfusionista. Então não existe uma figura maior, existe sim uma equipe. Porque se você tiver um bom perfusionista e um péssimo cirurgião, o paciente fatalmente vai morrer. Se você tiver um péssimo anestesista e um bom cirurgião e perfusionista, o paciente com certeza irá falecer. Então você precisa ter 3 pessoas que se respeitem, 3 pessoas que hajam em sinergismo para que a cirurgia dê certo. Hoje eu sou amigo da grande maioria, amigo pessoal da maioria dos cirurgiões, então a gente sente, discute os casos. Muitas vezes eu mudo a conduta na hora da cirurgia, porque a conduta que ele queria fazer não seria mais correta. Participamos das decisões clínicas, enfim. Então é algo bem próximo. E isso é o que espanta os alunos. Que legal. Porque eles imaginam justamente isso. Nossa, eu chegar lá vai ter alguém me dando ordem. O problema é que, para você tomar a decisão, você tem que estar muito preparado para isso. Nossa, imagina. Porque você vai ser arguído sempre, né? Justamente. De todas as cirurgias das 11 mil aí, teve alguma que te marcou mais, assim, que você achou que foi mais desafiadora, do ponto de vista de perfusão? Alguma coisa especial que aconteceu nesse todo esse trajeto aí? Rogério, eu poderia citar, assim, centenas, mas eu vou citar 2. Uma do lado positivo e outra negativo. Posso? Claro, sim, à vontade. Sim, claro, com certeza. Bom, a primeira cirurgia que me marcou mais, isso foi nos anos 90. Nós tivemos um acidente durante a perfusão em que a membrana ela se rompeu. Esse paciente acabou tendo embolia e veio a falecer. Eu até hoje, durante muito tempo, eu fiquei repensando, e até hoje, toda vez que fazem essa pergunta, eu me lembro desse caso em questão. Pois se tratava de uma paciente de 4 anos de idade, do sexo feminino, e que eu fui passageiro, não poderia mudar o destino dessa cirurgia. Mas durante muito tempo, isso me culpou muito, porque eu pensei, eu realmente falhei? Será que não foi culpa minha? Eu poderia ter feito algo diferente? Então, foi um óbito que me marcou muito. E nessa área, infelizmente, o óbito, ele se faz presente. No passado, bem mais. Hoje, raramente. Então, às vezes eu passo 6, 7, 8 meses e já cheguei a ter um ano sem um único óbito constatado nos nossos pacientes. Então teve um avanço muito grande, né? Muito grande, Bruno. E esse caso em questão me marcou muito, porque até mesmo por ser muito jovem, à época, eu na faixa de 20 anos e sendo já perfusionista, realmente eu tive um bloqueio. Eu não sabia que se realmente foi a membrana que falhou, ou eu fiquei com um sentimento de culpa tão grande, achando que eu deixei entrar no sistema. Toda a equipe foi unânime em dizer, houve falha do equipamento. Então isso me marcou de forma bastante negativa. Porém, de forma positiva, nessas 11 mil cirurgias, nós temos, eu tenho na minha casuística 246 cirurgias de gestantes. Fui bastante feliz quando você faz uma perfusão, e uma que me marcou bastante, uma grávida de alto risco, em que ela já estava no 5º mês de gestação, e eu fiz a perfusão dela e do feto, obviamente, né? Porque os dois estavam acoplados. E é uma das perfusões mais desafiadoras, pois você tem que parar o coração da mãe, mas não pode parar o coração do feto, senão eu causaria abortamento. E essa criança, ela sobreviveu à cirurgia, né? A mãe sobreviveu e a criança também.
acompanhei o caso durante muito tempo e depois eu tive a graça, né? Pra mim, né? Não sei se pra essa criança que a mãe acabou batizando a criança com o meu nome, né? Ah, que legal! Então acho que foi uma coisa bastante legal e bastante gratificante. Foi uma coisa que me marcou muito bastante. Muito importante na vida das pessoas. Exatamente. Legal. Eu não sei, se com um nome diferente como o meu, isso aí é uma honra pra criança, né? Porque meu nome já me deu muita dor de cabeça. Imagino mesmo. O pessoal acha que você é americano? Muita gente acha que eu sou americano. Principalmente porque os americanos aqui, eles têm sempre um primeiro nome curto e um sobrenome curto, exatamente, né? Então, Jeff Chandler. Então eu lembro do Jeff contando a história do pessoal chamando ele de vários nomes esquisitos. Se me dão licença, normalmente é o mais comum me apresentar como Jeff, as pessoas já emendam Jefferson. Eu não, Jeff, Gerson, não, Jeff Chandler, Zé Alexandre, o que você chamar, tá ótimo. Não, é só Jeff. Aproveitando, então... Aproveitando não, na verdade não tem muito a ver com o que a gente tava falando, mas... queria que você falasse um pouco... Sobre perfusão ainda? Mas, diga lá. Como que tá o mercado hoje? Você até já comentou um pouco que existe uma demanda muito grande, mas pro biomédico especificamente, porque a gente sabe que o perfusionista... ele pode ser um profissional que pode ser um fisioterapeuta, pode ser enfermeiro, mas no caso do biomédico, como que está o mercado de trabalho para esse profissional? Bom, Otávio, o que acontece, quando eu iniciei, eu estava na graduação ainda, e sendo já perfusionista. Então fui um dos primeiros a entrar nessa área. De todos os profissionais que atuavam, nós representávamos algo como 2%. Os profissionais da biomedicina. Hoje, certo, no Brasil, nós representamos mais de 50%. Nossa! Puxa vida! E boa parte disso, eu posso dizer, que as pessoas descobriram porque alguém começou a fazer perfusão, falar que era biomédico, começou a participar em congressos, falar a respeito, e isso foi causando uma mudança na concepção, e muito biomédico começou a atuar nessa área. O mercado ele é bem aberto ao biomédico, nós fomos os primeiros a regulamentar a área de atuação, isso aconteceu em 2007, de novo teve a minha participação, e o que falta para maior inserção seria a fiscalização por parte dos conselhos. Ainda temos no Brasil quase 25% das equipes que trabalham com profissionais sem nenhuma graduação, o que é um risco absurdo para a saúde. Nossa! Tem um texto bem interessante meu na Sociedade Brasileira de Circulação Corpórea, que é falando justamente dos riscos de uma perfusão feita por um profissional inabilitado. Pois hoje os pacientes que vão para a cirurgia cardíaca são pacientes extremamente graves. Os pacientes que têm algum tipo de possibilidade de tratamento não cirúrgico, eles fazem um tratamento não invasivo. Então o tratamento invasivo é a última opção. Então hoje nós temos pacientes que quando eu comecei eram considerados inoperáveis. Então nós operamos pacientes que são DPOCs, já passaram por 4, 5 angioplastias, passaram por outros procedimentos cirúrgicos, pacientes octogenários, enfim, pacientes extremamente graves que precisam de um profissional com um olhar mais holístico de saúde. Então o que falta para maior inserção, na verdade, é falta de fiscalização dos conselhos, pura e simplesmente. Pois todo mundo sabe onde tem cirurgia cardíaca, hospitais famosos, renomados, utilizam ainda mão de obra desqualificada, isso em todas as cidades. Porém, cabe não a mim, nem aos ouvintes fazerem isso, cabe aos conselhos. Mas é interessante que os alunos comecem a pressionar os conselhos para a criação de câmaras técnicas científicas e os fiscais, eles realmente irem nos hospitais, pois é um poder que conferia da uma autarquia pública federal como o Conselho de Biomedicina. Isso eu me refiro a todos, inclusive ao Conselho Federal. Sim, entendi. Jeff, menino, só vou emendar aqui uma dúvida minha. No caso, esse profissional, o profissional que é contratado por aquela equipe, quando ele não tem essa qualificação, né, com ensino superior e especialização, esse profissional ele tem um salário diferente do profissional formado? Ou seja, a minha dúvida é a seguinte: esse profissional desqualificado, ele sai mais barato para o serviço do que um biomédico, especialista e tudo mais?
Bom, são duas coisas. Normalmente, quem não tem qualificação recebe um salário menor, sim. Isso é verdade. É fato. Aham. Então, existe um interesse por mão de obra mais barata. Sim. Porém, Só que o barato sai caro, né? Pois é, para então. muita A gente vida, o preço está sendo altíssimo, né? Pois A vida. A vida, ou então a paciente ficar sequelado, com sequelas graves de uma perfusão mal feita. Sim, O custo sim. para os hospitais também aumenta muito. Só para você ter uma ideia, hoje as perfusões que eu realizo no nosso grupo, a gente consegue tirar o paciente da mesa em boa parte dos serviços extubado, conversando, certo? Logo após ser operado. Isso Puxa minimiza vida. custos assustadores. Numa das equipes que eu trabalho, 50% dos pacientes que são operados, eles saem conversando da sala cirúrgica. Nossa. Meu Isso Deus. diminui muito o custo na UTI, por exemplo. O paciente que não precisa ficar no ventilador mecânico, não tem custo de Sim. oxigênio, menor monitorização, menor tempo de Uhum. internação, e isso se traduz em lucro. Quando você tem um profissional não habilitado, que não consegue usar a técnica correta, a melhor indicação, muitas vezes o paciente passa vários dias na UTI, muitas vezes esse paciente vem a óbito ou tem outras complicações, e isso faz com que a cirurgia cardíaca tenha o estigma para muitos de algo extremamente doloroso e penoso, que não é verdade. Então, um profissional que não tem qualificação, ele acaba recebendo um salário menor. Só que tem uma coisa mais grave ainda, que talvez a gente não se atente, é que isso é exercício ilegal de profissão estabelecida. Então, se você conhece, se os ouvintes conhecem os hospitais que tenham profissionais que não são habilitados, cabe denúncia nos conselhos, para que eles vão atrás, pois isso é exercício ilegal da biomedicina. A partir do momento que colocou como sendo uma área do biomédico, qualquer pessoa que não é habilitado, não tenha curso superior, está fora da lei. Então, Interessante. está cometendo um crime. Justamente. Justamente, né? Porque Nossa. a gente vê o impacto que isso vai ter na vida do paciente, da família, do hospital todo, né? É necessário a gente ter essa fiscalização mesmo, né? E um adendo, exatamente. só um adendo quanto a isso, que a desculpa é que não, a gente usa tal profissional porque não tem profissional habilitado. Puxa vida. Eu conheço algumas pessoas que não conseguiram uma colocação aqui e estão tentando em outros países. Porque justamente esses outros profissionais que são teoricamente mais baratos, né? O serviço prefere, ou a equipe prefere pagar do que contratar um profissional qualificado que ao olhar deles é mais caro, entre aspas, né? Mas quem pode mudar isso é conselho e sindicato. Eles têm força Pois de é. lei. Exatamente. E Jeff, você já chegou a presenciar algum tipo de denúncia que realmente foi efetiva? No caso dos conselhos de biomedicina fiscalizar de fato? Isso, de fato. Não me recordo agora de momento. Nossa. Não, cara. Isso é muito grave. É. E eu não sabia desse lado, cara. Realmente isso é muito grave. Nos Estados tá acontecendo uma Unidos, coisa eu dessa. tenho vários amigos que são perfusionistas aí, americanos, europeus também, já que eu sou inscrito na American Heart Association. Então, isso nos Estados Unidos jamais acontece, na Europa também não. Na Europa, Jamais. para você ter uma ideia, o que ocorre é que existe um curso específico, somente quem faz esse curso pode trabalhar com perfusão. Então, o Bureau Europeu de Saúde colocou que existe um curso chamado cardiopneumologia. É um misto de biomedicina, enfermagem e fisioterapia. Durante o curso, você já sai habilitado para fazer a perfusão ou trabalhar na área de critical care, ventilação mecânica Legal. e outros dispositivos. Ah, que Nos- legal. Nos Estados Unidos, Legal. é regulamentado para a área de enfermagem. Então, a enfermagem, já que a circulação corpórea surgiu nos Estados Unidos e a primeira perfusionista no mundo foi a Mary Gibbon, a esposa de John Gibbon, que foi o precursor dessa técnica, isso nos anos 50. Nos Estados Unidos, a quase totalidade dos perfusionistas são enfermeiros, tá? Mas que passam por graduação, especialização, para Legal. poder assumir. Entendi. Aí o curso de enfermagem, só uma coisa aqui, só um detalhe, só uma curiosidade até, na minha universidade onde eu estudo, né, ela é muito conhecida pelo curso de enfermagem, e o curso de enfermagem é muito forte nos Estados Unidos. Exatamente. Parece o assim, papel do você vai enfermeiro olhar é a grade, diferente, né? sem brincadeira. Você vai olhar a grade, eu até, se quiser, por curiosidade, eu posso passar para os ouvintes depois um link, é uma grade no curso de medicina no Brasil.
o nível que eles têm desde da parte de emergência é uma coisa absurda. Claro que, assim, o pessoal acha engraçado um curso... é tão bom, mas o curso é pouco tempo, né? 4 anos é o curso de enfermagem. Mas medicina aqui nos Estados Unidos também são 4 anos, né? Depois que você se forma no seu primeiro diploma, depois você vai fazer 4 anos, mas é muito forte a enfermagem aqui nos Estados Unidos. Olha só que muito legal. Forte mesmo. Mas o curso de medicina no Brasil, a gente tem um curso de 6 anos, que na verdade ele é feito em 5. O 6º ano é o ano do internato, onde ele, ele vai para a prática clínica, né, onde ele passa a conhecer de fato as áreas de atuação. Então, Jeff, assim, vamos entrar agora no assunto que todo mundo tem muito questionamento, né? Tem dúvidas e pergunta bastante. Como que funciona a remuneração de um perfusionista? É por cirurgia? É por hora? É um contrato fechado de um valor mensal e tal? Como que funciona isso? Eu achei que essa pergunta não ia surgir. Demorou, mas veio. Sempre surge. Bom, existem várias formas de acordos profissionais para o perfusionista. Eu vou falar um pouco de mim e da minha equipe, e depois eu digo os demais. Desde que eu comecei, eu sempre acreditei que o ideal era trabalhar como autônomo, recebendo por procedimento. Primeiro porque me dava liberdade para poder estudar, trabalhar e desenvolver as outras áreas de atuação, né? Como eu disse, como eu comecei, né? Trabalhando com 3 empregos e fazendo a faculdade. Isso me deu liberdade para o quê? Negociar valor. Isso foi bastante interessante. Então, uma das formas de trabalho é justamente o perfusionista fechar um valor por procedimento, um valor que ele estipula junto com a equipe ou com o hospital. Então, ele trabalharia de forma autônoma. Certo. Tem vantagens e desvantagens. A grande vantagem é que quanto mais você trabalha, mais você ganha. Não trabalhou, você também tem uns dias de folga, você faz mais seu horário. Outro regime de trabalho é aquele em que você é contratado pelo hospital para desenvolver a atividade de perfusionista pela CLT. Isso engessa o seu horário às normas já vigentes via sindicato. Normalmente quem atua nessa área recebe o seu salário, parte do piso do biomédico com acréscimo pela especialidade que você exerce, e normalmente paga-se por produtividade também. Tá. Outra forma de contratação é via concurso público. E se foram abertos, depois daquela nossa gestão, vários concursos públicos no Brasil. Alguns com salários bem interessantes e outros nem tanto. Quem determina o valor do concurso público é justamente quem organiza o concurso. Então há uma variação muito grande no Brasil. Também existe o regime de contratação por tempo pré-determinado, e isso também é uma rotina. Mas de modo geral, Bruno, dados da SBSEC mostram que um perfusionista em início de carreira no Brasil ganha inicialmente algo como R$3.000 para quem está começando. Isso são dados estatísticos feitos em 2014, 2015 eu não tenho dados. Quando você trabalha por procedimentos, os valores podem ser negociados de uma forma muito interessante, porque é uma lei de oferta e procura. Se nós tivéssemos mais fiscalização e mais órgãos fiscalizadores agindo nos hospitais, esses valores poderiam até aumentar, pois o perfusionista que já é raro, o perfusionista habilitado, ficaria mais raro ainda. Mas de modo geral, eu posso dizer que um perfusionista numa boa equipe ele ganha 3, 4 vezes o que ganharia em E ele análises pode dar aula clínicas. também em especialização, né? Por exemplo, se tivesse mais especialização, ele poderia ser um docente ou em outras especializações. Sim, hoje eu posso dizer, eu sou coordenador de uma pós e uma das grandes dificuldades que nós temos é justamente ter docentes, né? Porque é um docente específico. E me tornei, aí outra coisa que é interessante dizer, é que nessa área, na especialização, o caminho abre-se para várias vertentes dentro do ramo hospitalar. Então eu já tive alunos que foram para a área de marca-passo, para representação, assessoria técnica e a própria docência. Eu me tornei professor universitário, posso dizer que por acaso. Não que eu não goste de dar aula, pelo contrário, é uma coisa que me realiza bastante. No entanto, eu só fui escolhido porque aqui no nosso estado, Goiás, onde eu moro, boa parte dos biomédicos se especializam sempre na mesma área. E de repente descobriram que em Goiânia tinha um cara que era biomédico e que fazia algo diferente. E com isso, dominava matérias que poucos biomédicos gostam de ministrar, né? E isso me
fez ter convites para faculdades. Então eu comecei a ir para faculdades, não porque eu levava o currículo, e sim porque as faculdades me convidavam. Legal, muito bom. Então, praticamente, você pode atuar como perfusionista lá no campo mesmo, pode atuar na venda ou ser professor, né? Tem bastante campo, né? Sim, e outras áreas também dentro da própria perfusão que são bastante interessantes. Quando a gente fala de assessoria técnica, por exemplo, os alunos aqui de Goiânia que nós temos na pós, semanalmente a gente manda as propostas de emprego. Recentemente nós tivemos aqui proposta para o aluno ganhar $3.000 para ser um assessor científico de uma empresa nacional. Olha só. Que exporta para 15 países. Então ele passaria 15 dias no Brasil e 15 dias fora. Então ele iria conhecer 20 países diferentes, ou seja... Chama eu. É uma oportunidade. Opa, Luiz, na hora. Com dólar esse preço, hein? Bom demais. Imagina. Tá bom demais. Então, são muitas oportunidades, né? E assim, uma coisa que é importante a gente prestar atenção, tudo vem com bastante esforço, né, Jeff? Do empenho que você faz, depois você colhe isso, né? Então, acho que vale a pena o pessoal prestar atenção nisso e se empenhar bastante para ir atrás desses sonhos, né? Tem bastante ouvinte que pergunta pra gente, que gosta da área, mas não sabe onde encontrar e tudo mais. Então, fica a dica aí pro pessoal começar a prestar atenção e correr atrás. Exatamente. Bom, Jeff, agora vamos voltar um pouquinho, agora mais de novo pro centro cirúrgico e tal. Eu acho que, assim como qualquer um que escuta sobre perfusão, né, a gente sempre pensa naquela sala cirúrgica, né, e a galera tem bastante curiosidade. Eu queria saber realmente como é que é o seu dia quando você tem uma cirurgia marcada, não só uma, né, provavelmente você deve fazer algumas, né, no dia às vezes, né, e desde a preparação, estudar o caso do paciente, conversa com o cirurgião, o plano cirúrgico, como é que funciona o seu dia, então? Bom, Luiz, alguns colegas americanos falam que eu sou meio louco, né, porque nos Estados Unidos você tem um limite de horas de trabalho no centro cirúrgico, enfim, então, por exemplo, o perfusionista americano, ele participa de uma cirurgia por dia, né. Cara. Aqui em Goiânia, eu já tive meu recorde foram 6 cirurgias num dia. Nossa! De chegar no hospital às 7 da manhã e sair no outro dia às 3 da manhã. E justamente pela ausência de outro profissional para assumir. Não que eu estou dizendo isso no artigo de me vangloriar, e sim porque, caramba, é muito pesado. Mas de modo geral, o que acontece? Eu chego de manhã nos hospitais. Em algumas escalas eu chego um pouco no meio da manhã, por volta das 9 da manhã, mas normalmente eu vou dar aula na faculdade antes, das 7 às 8h30, saio da faculdade, vou para o hospital. Chegando no hospital, me dirijo diretamente ao centro cirúrgico, onde previamente, no dia anterior, eu já sei dos casos. Me apresento para o paciente, auxilio na colocação de monitorização, quando necessário, nos cateterismos braquiais, centrais, enfim, auxiliando o anestesista também. Checagem de material, solicitação do material que vai ser utilizado, pois quem define o material de perfusão também é o perfusionista. Checo a papeleta do paciente, os exames pré-operatórios, reviso junto com o anestesista qual vai ser a nossa estratégia. Em muitos casos, nós utilizamos os gases inalatórios da anestesia direto no pulmão artificial. Com isso, a gente tem uma melhora daquele pulmão doente do paciente assustadoramente. Só para vocês terem ideia, os gases inalatórios que nós usamos no centro cirúrgico são 200 vezes mais potentes que os broncodilatadores que nós usamos convencionalmente. Então a perfusão tem uma possibilidade de melhorar muito o pós-operatório. Então nós recuperamos o pulmão de um DPLC de 60 anos, né, de tabagismo. Então ele entra com um pulmão crepitante, muito ruim de ventilar, e ele sai com um pulmão bem melhor justamente por isso. Nós fazemos uma broncodilatação muito grande. Quando o cirurgião chega, normalmente nós discutimos o tipo de estratégia que vamos utilizar, o tipo de proteção miocárdica, que ganhou muito sucesso, porque o perfusionista ele para o coração do paciente, a função pulmonar, e assume isso além da função renal, além de fazer monitorização hidroeletrolítica, gasométrica, enfim. E tudo é muito dinâmico e muito rápido, então você tem que ter muito raciocínio, e se você se prepara antes, isso é feito de uma forma bem tranquila.
como aqui a gente tem hoje na nossa entrevista aqui, o Bruno, que já acompanhou o procedimento. E ele viu que é bem dinâmico, é bem rápido. Nossa, é muito rápido. Então tem que ter muito raciocínio, porque tudo muda ao mesmo momento. Então o paciente ele pode apresentar inúmeras intercorrências no mesmo procedimento. E você tem que intervir rapidamente. Legal. Nossa, muito bom. E só para finalizar, e aí quando termina a perfusão, desligamos os órgãos artificiais, acompanhamos o paciente até a unidade de terapia intensiva, onde nós passamos o caso para o médico de plantão, né, que vai assumir o caso. Legal. Muito legal. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma vez uma cirurgia que era um paciente testemunho de Jeová. E aí eles usaram um sistema de perfusão totalmente diferente para reaproveitar todo o sangue que era liberado na cirurgia. Assim, achei muito interessante. Olha isso só. é o que a gente chama de cell saver. Nós usamos de rotina, não somente na perfusão. É um sistema que nós usamos em qualquer tipo de cirurgia. Isso é uma outra área que o perfusionista acaba atuando. Então, quando eu falei do número total de cirurgias que nós fazemos de cirurgia cardíaca, 150 por mês, em média, o nosso grupo. Hoje nós temos 4 biomédicos, todos foram meus ex-alunos aqui. Nós temos ainda cerca de 40 cirurgias de outras especialidades em que nós vamos para o centro cirúrgico para fazer o cell saver. Que seria a tradução literal, né, salvadores de células, em que nós aspiramos o sangue do campo cirúrgico. Esse sangue ele é processado por um sistema de aférese, ele é purificado, lavado e as hemácias são devolvidas para o paciente ao fim da cirurgia. Muito legal. Que legal mesmo. Quais são as dicas que você daria ali para o pessoal que é estudante de biomedicina, que é uma parte bem significativa do nosso público aqui, que está pensando agora em seguir em perfusão para já ir se preparando, o que ele tem que dar mais enfoque ali na formação dele? Tua opinião nesse sentido? Bom, basicamente, acho que ele tem que ser um bom aluno. Você não vai ter sucesso nessa área ou em nenhuma outra se ele realmente não estudar. Você só vai ter reconhecimento se realmente você se dedicar durante as matérias básicas da faculdade. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Para quem está começando o curso, se esforce ao máximo nas disciplinas básicas, que são as disciplinas de primeiro e segundo ano, pois elas constituem a base fundamental do profissional. Para quem já está quase formando e já perdeu essa oportunidade, talvez você tenha a chance da sua vida quando você realmente escolhe uma boa especialização. O intuito é esclarecer sobre a área, não apenas fazer promessas de ganhos mirabolantes. Eu acho que tem outras áreas na biomedicina que o pessoal faz isso com bastante propriedade. Mas eu não acredito em almoço grátis. Eu acredito muito em trabalho duro, muito suor, para que a gente chegue num bom resultado. A vantagem dessa área é que o mercado é extremamente amplo. Temos uma demanda reprimida de doentes e de serviços que precisam desse profissional muito grande ainda no Brasil. Seria necessário um esforço enorme para a formação de perfusionistas. E se o aluno deseja isso realmente, pesquise mais sobre a área. Pesquise os serviços que tem na sua região. Também se torne um fiscal dos serviços que não tem profissional qualificado. Pois se esse profissional biomédico não se interessa, não se especializa, aquele profissional não qualificado, ele vai simplesmente perpetuar-se naquele local e vai fazer o treinamento de outro profissional não qualificado, buscando sempre mão de obra barata. Olha aí, quem quiser seguir nessa área, só bacana. Escutar essas dicas do Jeff aí e correr atrás, hein? Basicamente, nós temos um número pequeno de escolas, né? Como eu disse, nós temos 2 em São Paulo, o INCOR, que abre processo de seleção anualmente, a Unifesp também, que abre o processo anualmente, né, em São Paulo, e a Asgard aqui em Goiânia. São os 3 cursos regulares que nós temos. Então, a oferta também de especialização é pequena no Brasil. Então, o aluno tem que verificar aquilo que melhor se adequa à sua realidade. E Jeff, a Asgard ela oferece o curso anualmente também ou em outro... Por formação de turma. A gente tem um limite, Otávio, justamente pelo volume de estágio. Porque é horrível um aluno fazer um curso desse sem ter o mínimo de estágio necessário para sua formação. Então, justamente, se não tiver prática, né? Exatamente. Não é um curso somente teórico ou um curso PPP, né? Para pegar papel. É um curso em que o aluno ele tem uma aplicabilidade realmente. Então ele precisa ter uma disponibilidade mínima que seja para o acompanhamento.
Então, o estágio não se limita somente ao centro cirúrgico. Então, ele passa parte do estágio no CTI, na hemodinâmica, no banco de sangue, porque a perfusão envolve uma série de áreas. E nós temos também estágios opcionais que são dentro das empresas que fabricam material. Um dado interessante é que no mundo inteiro, nós somos mais de 256 países, e apenas 4 países têm tecnologia para produção de material de cirurgia cardíaca, e o Brasil é um deles. Olha só. Então, olha só. Uma coisa bastante rara e pouco divulgada. E das empresas brasileiras, muitas têm uma falta enorme. Para você ter uma ideia, uma empresa que fica em São José do Rio Preto, que é a maior empresa nacional nessa área, hoje ela tem mais de 40 vagas em aberto e não consegue contratação, justamente pela falta de profissional. Exatamente. Eu sei que aqui em Sorocaba tem uma empresa que é referência para essa parte de perfusão, se eu não me engano. Não sei se o Jeff já conhece, já ouviu falar. Sorocaba, a gente tem na verdade, a fábrica da Nipro, que está localizada aí. Nipro, Isso. A Nipro é uma das representantes. Eu me referia a Braille Biomédica. Já tem até um nome bacana, bonito, né? Braille Biomédica. Então... Braille. Então, o que ocorre? A Nipro também é uma marca bastante interessante, ela fica em Sorocaba. Ela tinha o nome de MAC no passado. Ela foi desenvolvida pelo doutor, me falha o nome agora, um cirurgião cardíaco de São Paulo. Depois ela foi vendida para o grupo Edwards e finalmente comprada pelo grupo Nipro, certo? Mas Entendi. É uma empresa multinacional. Sim. A Dib Jatene, tá bom? Lembrei o nome. A Dib Jatene. Sim. Ele morreu ano passado, esse ano, né? Morreu ano passado. Ele é famoso pra caramba. Isso, morreu aos 86 anos e operou até uma semana antes da sua morte. Ô, louco. Nossa, cara. Já pensou? Ô, Jeff, em qual outra área da biomedicina que você acha interessante? Olha, Otávio, isso é uma pergunta assim, bem capciosa, né? Pois é, porque... justamente. É difícil responder por uma razão. Tudo depende realmente da pessoa. Eu acredito que a gente tem várias áreas muito interessantes, mas eu acredito que, por exemplo, a área de análises clínicas veterinária é uma área que praticamente é inexistente para o biomédico, o mercado é gigantesco. Verdade. Então o biomédico ainda não acordou para essa área, e a área de análises clínicas veterinária é uma área em que você não lida com plano de saúde, você não lida com o sistema único de saúde. O número de animais pet hoje é maior do que o de crianças. Olha é um aí. mercado Poxa gigantesco. E isso não sou eu que estou dizendo, é a própria Veja que mostrou a reportagem há 2 meses atrás. Então eu acredito que é uma área muito interessante e que muita gente que sabe lidar com análises clínicas poderia estar voltando seus olhos para essa área. Uma segunda área que eu acho que é muito, muito, muito interessante é o sistema de controle de qualidade de água. Isso está sendo uma revolução no Brasil e faltam muitos profissionais que saibam trabalhar com controle de qualidade de água. Cada vez mais a água vai ser um recurso cada vez mais caro e menos disponível. Quem começar a acordar agora, acho que vai ter um campo gigantesco. Terceira área, legal. Eu acredito que a área de medicina nuclear é uma área que cresce bastante. As tecnologias na área de medicina nuclear estão crescendo bastante. Dentro do diagnóstico médico é a área que mais cresce, como por exemplo trabalhar com PET scan, cintilografias, elas têm crescido muito a sua indicação. Trabalhar com cirurgia radioguiada também é outra área muito legal. A perfusão é uma área que não vou mentir para todos vocês, é uma área que ela tem uma possibilidade de empregabilidade muito grande, porém ela não vai resolver o problema de toda a biomedicina. E eu acho que as demais também elas necessitam de muita dedicação. Porque eu vejo que o pessoal quer tudo muito fácil, né? Quer formar e ganhar rios de dinheiro depois de formado, fazer uma especialização. Eu vejo algumas áreas que surgiram, Bruno, mais ou menos assim, né? Surgiu com uma proposta muito comercial em que você acontece, você se torna um, entre aspas, doutor em determinada área e vai ganhar muito dinheiro fácil. Já assisti palestras de profissionais prometendo sucesso garantido e rápido, né? Uma coisa que eu afirmo, não existe nenhuma área, repito, nenhuma área dentro da medicina que de forma honesta
você vai ganhar dinheiro fácil. E isso me deixa muito preocupado. Não mesmo. Pessoas que têm muita notoriedade vendendo isso para alunos, de que faça isso porque você vai ganhar muito dinheiro, compre por tanto, cobre tanto e você vai ganhar muito sobre isso. Nós tivemos áreas que surgiram há pouco tempo e hoje eu já vejo elas saturadas, pessoas que investiram muito e não têm retorno financeiro. Então eu acredito que, independente da área que você escolha, tem que ser o melhor, dentro daquilo que você se propõe a fazer. Falou tudo. E aí, para finalizar então nossa conversa, qual que é a sua perspectiva para o futuro da biomedicina? O que você enxerga aí lá para frente? Bruno, assim como outras áreas de saúde, a biomedicina eu acho que ela se encontra no encruzilhada. Nós precisamos rever nossos conceitos. Eu acho que a biomedicina precisa passar por uma boa reformulação junto aos cursos, a qualidade dos cursos de formação, uma maior fiscalização. Existem cursos muito bons, mas existem cursos que são cursos caça-níqueis. É verdade. E isso me deixa bastante preocupado. Eu acho que até o número de faculdades que oferecem o curso de biomedicina é maior do que o mercado necessita ou faz sentido. Também nós precisamos ter mudança junto aos nossos órgãos representativos. Pois, basicamente, desde que a biomedicina foi fundada, são mais ou menos as mesmas pessoas sempre, que fazem as mesmas regras para todas as áreas, todas as habilitações, e não há renovação. E isso acho que é necessário para que a gente tenha oxigenação e tragam pessoas que tentem realmente fazer algo diferente. Então, mudanças na formação do biomédico, grades mais atualizadas com o mercado. Acredito, eu sou professor de hematologia clínica em uma faculdade, e quando eu falei que eu não ia perder tempo cobrando dos alunos a leitura em câmara de Neubauer, eu quase apanhei do coordenador. Aí eu disse, ninguém mais faz isso. É como se eu estivesse ensinando para os alunos a datilografia numa máquina de escrever. É verdade. Então, hoje nós deveríamos estar explicando para os alunos, dentro de uma hematologia, por exemplo, diagnósticos mais complexos e automatizados, pois isso é o futuro. Se a gente ficar com um olhar no passado, a biomedicina vai andar para trás. Então, isso é o que eu penso, né? Que nós precisamos fazer uma reformulação, pois a biomedicina é um campo maravilhoso, é uma profissão lindíssima, mas que, se ela continuar como está, ao longo das décadas, isso não é um processo rápido, ela pode ser extinta, justamente por falta de oxigenação e reformulação nas bases que constituem a nossa profissão. Sim, exatamente. Bom, legal. Vale o alerta. Então esse pessoal, né, que está entrando novo aí agora, né, que está formando isso agora, aí. Entrando, cabe a gente a cobrar, né, e tentar mudar essa realidade, né? Senão lá no futuro... Exatamente. Explorar novas áreas que, mesmo apesar de podem parecer muito difíceis, né, como o Jeff fez aí, de repente se torna ali uma posição significativa da biomedicina, né? Como a perfusão agora se torna das principais áreas, né? E no começo nem tinha ninguém trabalhando com isso, né? Então fiquem atentos aí às novidades também, né? O que eu enxergo a respeito disso é que o perfil do biomédico é ser um profissional mais cabeça de ferro mesmo, que explora o novo, né? Eu vejo isso porque eu me formei lá em Curitiba. Quando eu me formei, já até estava um pouco melhor. Mas, assim, muita gente não conhecia, né, a profissão, o profissional não conhecia a profissão em si. E a gente acaba tendo que provar o nosso valor, né? E isso eu não vejo só em análises clínicas, mas em qualquer especialização, enfim, qualquer habilitação do biomédico. Esse alerta eu acho que é válido para o pessoal aprender ou prestar atenção nessa dificuldade, né? Nada é tão simples assim, né? Você não vai conseguir um sucesso sem um esforço, né? Finalizamos a nossa entrevista com Jeff Chandler. Foi um prazer enorme eu falo isso em nome de todos, mas para mim principalmente, eu tentei seguir a área da perfusão. Por 2 vezes eu prestei a prova lá da Unifesp. Quer dizer, por 2 vezes eu me inscrevi. Eu prestei uma vez, não consegui passar, e da segunda vez que eu fui prestar, me inscrevi, paguei. No dia eu não pude ir porque eu tava com dengue, que foi no começo desse ano. Isso é uma área que eu gostei, eu sempre tive vontade de trabalhar, justamente
por ter mais esse... gostar mais dessas áreas clínicas e mais básicas, assim. Então foi sempre algo que eu gostei bastante. Só que não tive como, né? Não tenho como fazer o curso em outro lugar, né? Infelizmente. Isso aí, com essa entrevista aí o Jeff vai tirar a dúvida de muita gente, né? Esperamos que ajude bastante pessoas. E o Jeff fica convidado a participar mais vezes, né? Para falar de outras coisas da biomedicina, não só sobre a perfusão, né? Empreendedorismo também, então sinta-se convidado para falar de outras coisas. Sempre que for chamado, eu estou à disposição e como mensagem final, eu não quis de forma alguma ser pessimista quanto ao futuro da biomedicina, mas eu acho que é necessário que alguém grite um alerta, pois se nós queremos ser mais respeitados, temos que ser melhores do que somos. Nós não podemos ficar dentro de uma mediocridade que muita gente coloca como sendo seu teto. Eu acredito que o bom aluno, ele pode ir muito além do que ele imagina, que a gente tem vários exemplos. O Bruno dispensa apresentação, é um cara que eu conheço, admiro pra caramba, tá fazendo as suas escolhas e tá crescendo. O Luiz, que tá aí fora do país, né, algo que para muita gente parece ser absurdo, mas que bastou o quê? Vontade, querer, determinação e muito empenho. Não caiu do céu. O Otávio, assim como o Rogério, da mesma forma, crescendo dentro das suas áreas de atuação. Então, aos ouvintes, eu espero que possa ter ajudado e não desistam da biomedicina. A biomedicina é uma área fantástica do conhecimento. Em outros países, ela é muito mais forte do que no Brasil. A gente tem muito mais a contribuir com a saúde de muita gente do que vocês imaginam. E acredito que existem muitas dicas que podem ser dadas para que todo mundo cresça. E me coloco à disposição de todos para outras entrevistas para falar dessa área e de outras também em que eu acabo atuando. Hoje o foco foi perfusão. Com certeza. E espero ter contribuído. Contribui bastante. Oi, contribuiu bastante, com certeza. E Jeff, agora tem algumas coisas que a gente precisa contar para você. Porque eu não sei se você lembra, mas você já participou do Biomedcast há quase um ano atrás. Não sei se você lembra disso. Lembro, uma participação rápida. Pois é, então, exatamente. E desde aquela época, acho que até naquele dia, na gravação que a gente fez, comentando, né, no dia do biomédico, eu falei que eu ia te chamar pra fazer uma gravação da vinheta pra gente, por conta da sua voz, né? Ah, é verdade. Vocês lembram disso, gente? Então, aí, se fosse possível, né? Mas vocês querem que a voz saia normal ou imitando? Não. É porque, companheiro, se for pra imitar, a coisa tá feia pro meu lado. É melhor evitar muita coisa por enquanto. Ó, o Luiz achou um parceiro de imitação pra ele. É verdade. Ô, Jeff, Caramba, Luiz. Isso é outra coisa que a gente precisa colocar. Eu vou colocar o Luiz aqui em saia justa, mas o Luiz, ele é o maior imitador da biomedicina, sabe, Jeff? Ele imita o Bactéria, ele imita... ele imita todo mundo. E ele fez uma vez, ele imitou você, Jeff. Eu queria que ele fizesse agora. Opa, vamos lá. Vai, faz aí, Luiz. Vamos, peraí, deixa eu aquecer a voz. Concentra. Vamos lá, é assim, ó. E aí, galera, aqui quem tá falando é o Jeff Chandler. Boa noite. Eu achei um pouco o William Bonner, cara. Jeff Chandler com gripe. Uma voz bonita, Jeff. Você tem uma voz de radialista. Opa, é mesmo, de AM, cidade interior. Não, hoje é podcast. Ou de podcast, né? Ou de podcast. E o Luiz queria essa autorização pra ser o seu imitador oficial no Brasil. Ou nos Estados Unidos, né? Tá autorizado. Tá autorizado? Fechou. Tá autorizado. Vai. Vou rodar o Brasil, Luiz. Oi. Fundo, que você tem muito futuro, principalmente vindo de Harvard e ficar imitando o Jeff aqui no Brasil. Só no podcast, Pra descontrair um pouco, né? Pra não ficar só coisa séria, claro. Pô. Tem que ser assim. Pois é. Então tá, gente. Então gostaria de me despedir aqui, agradecer o Jeff pela entrevista novamente. Foi um prazer enorme pra todos nós.
E é isso aí, a gente espera você numa próxima, com certeza. Valeu, Jeff, pela entrevista. Faz tempo que a gente não se vê, né? Que tá aqui pertinho em Goiânia, mas a correria do dia a dia acaba não deixando, né? Mas valeu aí pela entrevista e até mais. E aí, Jeff, queria realmente agradecer, porque, olha, vou dizer pra vocês, nunca realmente pensei em ser perfusionista, né? Minha área sempre foi realmente ser pesquisador e ainda é o meu sonho. Mas se tem uma das áreas da biomedicina que eu admiro muito, não só pelo trabalho, acho que todas as suas habilitações existem, toda habilitação da biomedicina tem a sua honra, né? Mas eu acho, realmente, a palavra é pago pau para quem faz circulação. Define bem. Porque é uma coisa, assim, impressionante. É impressionante. Eu acho que você ter a oportunidade de é aquela metáfora, né? Você tá com a vida da pessoa na sua mão e de você tá lá realmente lutando pra fazer com que aquela pessoa continue com aquela vida, continue com uma vida melhore. É impressionante. Então, queria também agradecer, Jeff, pela entrevista e pelo todo o seu trabalho, né? Você realmente é uma inspiração pra muita gente, na biomedicina principalmente. Valeu, Jeff. Valeu, obrigado. Então, agradecer também pela entrevista, foi muito esclarecedora. Eu acho que todo mundo que ouvir vai ficar bem interessado em fazer perfusão. Também acho muito legal. Parabéns por ter sido o primeiro e ter levado a gente adiante nesse caminho aí. Então, muito obrigado pela entrevista, é isso aí. Valeu. Obrigado a todos. Isso aí, abraços. Valeu, Jeff. Redes sociais. Agora a gente tá no Padrim com M. Ah, tá. Então tá, galera. Então também estamos agora no Padrim com M, no site www.padrim.com.br/biomedcast. Lá você pode ver, então, todos os nossos projetos que a gente quer trazer pro Biomedcast, como virar um padrinho, tem tudo lá. É isso aí. Entra lá e ajuda a gente. Isso aí, galera. A gente também tá, como sempre, lá no Facebook, no facebook.com/biomedcast. Aonde mais? Lá no Twitter e no Instagram, Bruno? @biomedcast. Qual que é o nosso WhatsApp, Rogério? Cara, eu não sei o nosso É WhatsApp. o 62 9831. Galera, também temos o WhatsApp. É só você mandar uma mensagem lá pra gente. 62 98 39 43 58. Opa, obrigado, Luiz. É isso aí. E é nóis. E qualquer dúvida que restar, você pode também nunca deixe de nos mandar um e-mail no contato@biomedcast.com. É isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoal, então vamos seguir aí pras perguntas que depois eu quero fazer uma perguntinha em off pro Jeff. Eu sou casado. Só pra descontrair, sabe? Fica tranquilo. Pérolas do Biomedcast.